Bom, senta aí, fica muito confortável, pega seu cafezinho se tiver de dia, seu chazinho se tiver à noite para não sofrer de insônia, porque hoje eu tenho aqui os 4 principais perfumes da Versace pra gente descobrir qual é o ideal para assinatura, qual que você deve comprar. A Versace tem perfumes de assinatura muito fortes e eu tô aqui com o principal de cada linha, o Versace Eros, o baladeiro, jovial, Versace Pour Homme, o clássico querido, assim, favorito da maioria das pessoas. Versace Dylan Bloom, DNA mais modernizado com uma performance brutal. E o Versace Man of Fresh, simplesmente um colosso pro calor. Cara, a Versace é muito interessante porque apesar de não ter a mesma qualidade de Cartier, Hermès, Prada, Dior, as casas mais fortes da perfumaria designer, eles custam metade. Então a Versace oferece um custo-benefício muito alto. No grupo de promoções especificamente, o canal tem um grupo de promoções, se você quiser dar uma olhadinha aí na descrição. Todos esses Versaces aqui, em promoções agressivas, custam menos de R$400. Cheguei a postar por Homme por R$320 100 ml, então é quase o preço de um Zaha de preço cheio. Custo-benefício realmente excelente. Bom, recentemente eu comprei o Dylan Blue, era o único que faltava na coleção para completar o quarteto fantástico, né? Existem, obviamente, outros perfumes da Versace, mas esses 4 aqui são os principais, são os originários. Depois disso a gente tem flankers do Fresh, flankers do Versace Eros, mas para você decidir a sua assinatura, qual deles comprar? Bom, são 4 DNAs diferentes, eu vou começar com o que eu menos gosto, que na minha opinião é o Versace Eros. Acho que isso aqui era meio evidente, eu não sou o maior fã de perfume baladeiro e perfume doce, mas eu confesso que o Eros me decepcionou bastante, né? Eu comprei recentemente, tem uns 2 meses, eu não conhecia tão bem o Versace Eros, e eu sabia que o DNA era algo com menta, maçã e baunilha. E é isso, ele é uma bomba de baunilha com tonka, com um lado frutado, que é gostoso de maçã e menta, tá? Ele tem um frescor muito gostoso, típico de perfume baladeiro, mas que não quer ser aquela bomba tão doce. Faz ele ser um perfume bem apelativo para as massas, aquele cheiro que você sente numa balada, num bar ou afins, e pensa, pô, isso aqui tá muito gostoso. Mas esse perfume para mim tem diversos problemas, cara. Primeiro ponto, a performance não é boa. De tudo que tá aqui na mesa, ele tem uma das melhores performances? Sim, porque ele é um perfume baladeiro, ele é, cara, socado, é uma bomba de baunilha. E perfumes à base de baunilha tem que performar bem, né? É um perfume para você usar no frio, usar à noite, usar bem vestido, usar em baladas para chamar a atenção. E para essa categoria específica de perfume, a performance dele foi bem ruim na minha pele. Você pega, por exemplo, algo da Jean Paul Gaultier, cara, é muito, mas muito mais interessante, isso que eu nem gosto de Jean Paul Gaultier, mais interessante em perfil olfativo e com uma performance muito melhor. Então, mesmo o Versace Eros custando menos de R$400, eu acho que compensa pegar e juntar mais R$100 e comprar um Jean Paul Gaultier Le Male Le Parfum, um Elixir e assim por diante. Bom, quanto ao aroma, ele é uma bomba de maçã com menta no topo, a saída é refrescante, é gostosa, mas passado ali 1 hora ele fica com uma bomba de baunilha e tonka, cara, que é muito sintética. É muito sintética. A tal da baunilha, quando é mal feita, fica com um aroma de perfume barato, cara, um cheiro de perfume barato. E pra mim é isso que o Eros tem, cheiro de perfume barato, né? Sim, existem perfumes nacionais com uma baunilha muito superior, por exemplo, o Granado Esplendor, que também tem uma performance bem melhor, enfim. Versace Eros pra mim não dá, cara. Eu sei que no passado é dito que ele tinha uma performance bombástica, mas hoje eu não vejo sentido nenhum em comprar um Versace Eros. Prefiro muitas vezes recomendar para um amigo, cara, eu nem gosto de perfume baladeiro, mas um amigo falar, quero um perfume baladeiro. Cara, pega um Jean Paul Gaultier, até um Paco Rabanne, que apesar de ser sintético e ruim, vai ter performance. Bom, sobraram o quê? Dylan Blue, Pour Homme e Versace Man of Fresh. E aqui, bicho, aqui fica difícil. Eu tô tentando eleger o melhor assinatura da Versace. E é difícil escolher entre os 3, porque cada um tem um ponto muito forte e um ponto mais fraco. Eles custam o mesmo valor. E eu acho que aqui
eu vou ter que sair um pouco de jogo e apresentar o aroma de cada um para você decidir qual que é a assinatura ideal para você, porque, cara, é muito difícil. Todos têm capacidade de serem perfumes coringa ou perfumes assinatura, aquele tipo de perfume que você tem só ele, é pau para toda a obra. Bom, eu vou começar com o meu favorito. Meu favorito, mas eu entendo que ele não é o melhor Versace, né? Para assinatura especificamente. Versace Men of Fresh. Cara, quando a minha coleção era encolhida ali, cerca de 20 perfumes, era o único Versace que eu fazia questão de manter. É o meu Versace favorito, de longe. Não é um Versace que falam tanto, mas ele vai para um perfil olfativo que, cara, para mim é puro ouro. Ele é o Versace mais fresco de todos, ele é ideal para o calorão e a gente mora no Brasil, né? Principalmente quem mora Bahia, Norte, Nordeste, Rio de Janeiro. Cara, isso aqui é muito bom. Isso aqui, quanto mais quente o dia, mais interessante ele é. Então eu recomendaria o Versace Men of Fresh como assinatura ideal para quem mora em lugares muito quentes. Cara, em aroma, de todos os Versaces é meu favorito. Ele tem um cheiro muito aquoso, muito transparente, aquele aquático bem limpo. E assim, existem perfumes aquáticos com vibe de oceano, com vibe de chuva, sabe? Banho, aquela pegada. Isso aqui passa muito uma vibe de dia na piscina, parece que tem até um pouco de cloro nele. Sabe aquela água com cloro quando cai no concreto, aquele dia bem quente? Isso aqui é dia de praia, dia de verão, é delicioso. Ele tem uma nota de carambola em cima dele, que deixa ele muito tropical, refrescante, frutado. Chama atenção ainda, não é muito doce, mas faz ele projetar e fixar mais. E de fundo, madeira e almíscar. Bastante almíscar, um perfume bem pele limpa, roupa limpa. Cara, isso aqui é a cara do verão. E assim, a performance, vamos lá, a performance dele é complicada. No frio, no ar-condicionado, ele fixa bem, mas não projeta, cara. É um perfume que fica muito rente à pele. Mas conforme o clima esquenta, passou de 30 graus, cara, isso aqui vira uma bomba e começa a projetar. Na minha pele é um perfume que, em dias muito quentes, assim, fica radiante. É impressionante a performance que esse perfume tem. Se alguém me perguntasse o que é um perfume de verão, Versace Men of Fresh, porque ele necessita do calor para funcionar. Isso aqui na academia é brutal, tá? E ele deixa aquele rastro limpo, delicioso, com toquezinho de... Deu de falar assim, porque eu já tô rasgando muita seda pro Fresh. É um perfume incrível, eu recomendaria muito para assinatura, pro calorão. Bom, temos agora o Versace Pour Homme e o Dylan Blue. Eu fiz uma enquete quando chegaram todos esses perfumes, perguntando pra galera no grupo de promoções qual que era o favorito deles para assinatura, e a maioria votou no Versace Pour Homme, e eu consigo entender o porquê. Isso aqui é um perfume que tem um equilíbrio muito grande. O Versace Men of Fresh, como eu disse, é feito para o calor. A gente mora no Brasil, então ele funciona muito bem. Mas o Versace Pour Homme tem um DNA parecido, um aquoso, transparente. Pô, é muito bom também, cara. Esses perfumes da Versace são muito bons. Não é tão bom em aroma quanto o Versace Men of Fresh pro meu gosto, só que é o seguinte, ele tem uma basezinha com um pouquinho de tom, com um pouquinho de âmbar, um pouquinho mais de madeira, ele é mais sério, mais maduro, mais pesado, e ele funciona bem melhor para ambiente de escritório, para uma saída noturna. Ele não vai precisar de um calor tão tórrido para projetar e fixar bem. Incrivelmente, apesar dele ter esse dulçor e ter esse peso a mais, o Versace Men of Fresh na minha pele performa melhor, tá? Mas eu sei que para a maioria das pessoas, o Versace Pour Homme tem uma performance melhor. Ele lembra bastante um perfume da Chanel, que é o Chanel Allure Homme Sport, tá? Que tem aquela pegada sport fino. Perfume muito fresco, com uma basezinha leve de tonka, que dá um aroma talcado para ele, performance para ele, tá? Bastante radiância na saída, é um perfume bem cítrico, com corpo aquoso, e tem muito gerânio. O gerânio é uma plantinha que dá um cheiro muito aquoso para os perfumes. Então ele tem um equilíbrio muito alto de ter uma base bem cítrica e radiante, um corpo bem confortável e aquoso, e uma base mais pesada, com um pouco de madeira, um pouco de musk, um pouco de tonka que deixa ele mais doce. Então ele é mais equilibrado. Enquanto o Versace Men of Fresh vai todo pro verão, ele vai, ó, é verão, verão é calor,
Versace por Home já equilibra as coisas e funciona em mais ocasiões. Mas eu confesso que isso aqui chegou recentemente. Foi um dos primeiros perfumes que eu tive. Eu fiquei uns 5, 6 anos sem esse perfume e provando recentemente eu falei, caraca, como o Versace Dylan Blue é bom, cara. Que perfume bom. Eu tive o Dylan Blue junto com o Sauvage na época e eu achava os dois muito parecidos, mas testando hoje em dia, eu vejo que eles têm muitas diferenças e eu tenho que confessar pra vocês. Nos lotes atuais, eu acho o Versace Dylan Blue melhor que o Dior Sauvage, custando metade. Bom, vamos lá. Contextualizando. Quando lançaram os dois, e eu tive os dois, o Sauvage performava muito, mas era uma bomba metálica limpa de ambroxan e pimentas. O Sauvage era... Quem teve o Sauvage EDT antes de 2020, 2019, sabe o quanto esse perfume era uma bomba, cara. Era ridículo. Era ridículo o quanto isso aqui performava. Esse meu frasco aqui é uma sombra do que ele foi no passado, tá? Cara, parece que metade do frasco é água e metade é Dior Sauvage. Ele ainda performa bem, porque era ridícula a performance, tá? Mas é uma sombra do que ele foi um dia. O Dylan Blue atual tá performando tão bem quanto do passado, cara. É um perfume que performa pra um caramba de tudo que tá aqui na mesa. E é muito bom. Ele é o que mais performa. E em aroma eu acho ele melhor que o Versace por Home. Eu acho ele mais moderno, eu acho ele mais interessante. Ele é mais pesado. E qual que é a vibe do Dylan Blue? O Dylan Blue nada mais é do que a resposta da Versace ali em 2015, 18, não lembro quando ele lançou. Mas é o seguinte, em 2010 a Chanel lançou Blood Chanel. E de 2010 a 2020 houve uma era dos perfumes azuis. Teve o Prada Luna Rosa Ocean, teve o Yves Saint Laurent Y EDP, teve o Dior Sauvage, teve o Dylan Blue, que são aqueles perfumes muito masculinos, com uma vibe de produto de beleza masculino, uma vibe de shower gel, sabe? Aquele pós-barba. E é isso que o Dylan Blue faz. O Dylan Blue, inclusive, é uma quimera para mim. Ele é a mistura do Sauvage com Blood Chanel. Ele tem a saída do Blood Chanel com muita toranja suculenta, azeda, uma toranja bem azeda e bem suculenta que tem no Blood Chanel. Ele tem o corpo que lembra o Dior Sauvage, aquela bomba de ambroxan metálica, aquele perfume metálico, limpo. Cara, as mulheres gostam muito do cheiro de ambroxan, fica com aquele cheiro muito masculino de limpeza. E o corpo ele volta pro Blood Chanel com bastante incenso, um lado ambarado, lembra inclusive mais o Blood Chanel Parfum. Então é uma quimera, cara. Ele mistura Blood Chanel com Dior Sauvage, a saída de um com o corpo de outro, com a base de outro, e saiu o Dylan Blue. Cara, eu diria o seguinte, a saída não é nem de longe tão boa quanto o Blood Chanel. A toranja que tem aqui é bem mais sintética, bem mais azeda, bem mais invasiva, mas é isso que eu gosto nesse perfume, cara. Ele é um perfume muito azedo, ele chega a ser astringente. Sabe quando você chupa um limão e a saliva aqui chega a travar teu maxilar? É esse o tipo de nota que a toranja aqui tem com ambroxan. É muito metálico, é muito azedo. E quando você cheira de perto, ele tem toda essa característica de ser demais. Só que no ar, meu amigo, isso aqui no ar... Quando chegou esse perfume, eu abri a caixa, ele tinha vazado um pouquinho ali na caixa. Cara, o cheiro que subiu dessa caixa, esse perfume no ar é bizarro. E é por isso que eu vou eleger o Dylan Blue atualmente como o melhor perfume assinatura da Versace. Foi muito difícil fazer isso, cara. Eu trocaria, assim, se eu pudesse ter só um Versace, seria o Fresh. Mas eu tô aqui pra falar como se eu fosse explicar pra um amigo. Cara, um amigo que não tem nenhum perfume e fala, eu vou comprar um Versace, qual que eu compro? Eu recomendaria o Dylan Blue. É moderno, performance é excepcional, o cheiro é divino, a mistura de Sauvage com Blood Chanel. Ele não é tão bom quanto o Blood Chanel, mas pra mim ele é atualmente melhor que o Sauvage. Então o Dylan Blue é uma monstruosidade. Bom, esse vídeo já tá com mais de 15 minutos de um homem falando aleatoriamente sobre perfumes da Versace. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam, compartilhem e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou, fui!